Recentemente, desenvolvendo um final de semana profético em uma igreja aqui da região, eu fiz uma pergunta para os que estavam presentes. Por que motivo quase uma nação inteira de professos adoradores de Deus rejeitou o Messias após aguardá-lo por 4.000 anos? Naquela ocasião, a resposta que nós demos foi que eles foram cegados por Satanás para o entendimento das profecias do primeiro advento de Jesus. E constatamos que essa seria também a estratégia de Satanás contra a igreja nos últimos dias. Mas hoje, eu quero ir com você mais além. Eu queria empurrar um pouquinho mais o entendimento dessa pergunta. O meu objetivo hoje aqui é mostrar para você qual é a essência da resposta desse questionamento. No livro de Hebreus, no capítulo 1, versículo 1 até o verso 3, Hebreus capítulo 1, versículo 1 até o versículo 3, a santa palavra do Senhor nos diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Versículo 3: Ele, Jesus, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Só até aí. Feche os seus olhos e vamos orar. Querido Pai eterno, nós estamos aqui mais uma vez na presença daquele que é sublime. Nós estamos aqui mais uma vez na presença daquele que a Bíblia diz que é 3 vezes santo. Somos pecadores, o nosso coração é cheio de egoísmo, de falhas e muitas vezes de más intenções. Como oramos ontem, talvez esse seja um dos temas mais sagrados que existem na Tua Palavra. A família é uma instituição divina. E reformar a família significa reformar todas as áreas da nossa vida. Termos uma família íntegra, uma família disciplinada, significa vitória dentro da igreja. E nós sabemos que o inimigo, de todas as maneiras, tentará destruir essa instituição divina. E é por isso que nós oramos, pedindo a Tua misericórdia, para que o Teu Espírito Santo nos ajude não apenas a entender quão sacro é esse assunto, mas por Tua graça, colocarmos cada ensinamento em prática dentro do nosso lar. Limpa o meu coração, Senhor. Assim como ontem orei, Pai, eu não tenho capacidade nenhuma de comunicar esse tema para a Tua igreja. Sou um verme, o pó da terra. Peço que o Senhor unja os meus lábios e a minha mente, para que os Teus pensamentos sejam os meus pensamentos nessa manhã, Pai. Essa é a minha oração, no nome santo e bendito do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Pai. Voltando então aqui para o livro de Hebreus, capítulo 1, verso 1 até o 3, a Bíblia nos diz que Jesus, ele é a expressão exata de Deus. Tentando traduzir o significado dessa passagem, Jesus é a revelação máxima e mais perfeita do que é o amor. Jesus é a revelação máxima do que é ser um mestre. Jesus é a revelação máxima e mais perfeita do que é ser um filho, do que é ser um pastor. Jesus é a revelação máxima do que é ser um evangelista, um obreiro de igreja. Nunca houve e nunca existirá ninguém nessa terra
que seja capaz de superar a Jesus Cristo naquilo que ele foi, naquilo que ele viveu nos seus 33 anos de vida aqui no nosso planeta. As mensagens que Jesus comunicou enquanto ele andou entre o povo foram mensagens simples. Não havia tanta profundidade teológica que as pessoas mais ignorantes não fossem capazes de compreender. Só que, meus irmãos, é nesse contexto, entendendo essa plenitude da revelação de Deus na pessoa de Jesus Cristo, nesse contexto, é quase inacreditável entendermos essas palavras que estão relatadas por aquele discípulo que é chamado o mais próximo de Jesus, o discípulo amado, João. No primeiro capítulo do Evangelho de João, no versículo 11, ele escreve essas palavras que são quase incompreensíveis, quase inacreditáveis. Olha o que ele diz: veio para o que era seu e os seus não receberam. 4.000 anos. A Bíblia diz que, ou melhor, os estudiosos dizem que existem no Antigo Testamento mais de 300 profecias falando sobre o primeiro advento de Jesus, a cidade que ele nasceria, o ano que ele nasceria, quando ele seria batizado, que horas ele morreria, tudo. A Bíblia ela apresenta sinais repletos do primeiro advento de Jesus Cristo. E nós encontramos essas palavras dizendo que ele veio para os que eram seus, o povo que todos os dias estava na igreja, na sinagoga, estudando, entre aspas, as Escrituras. Quando ele veio, eles o rejeitaram. A revelação máxima do caráter de Deus. Sabe, quando nós vamos para a história de Nínive, Jonas, as crianças da igreja conhecem bem a história de Jonas. Aquele profeta que Deus chamou para pregar a um povo rebelde, um povo que estava caminhando rumo à destruição, e ele não queria pregar para aquele povo. E quando ele começa a pregar naquela cidade, aquele homem falho, aquele homem pecador, vocês se lembram o que aconteceu na cidade de Nínive? Toda a cidade se arrependeu, toda a cidade se converteu com um evangelista falho e pecador. Parece que quando nós comparamos a história de Nínive, de Jonas, com a história de Jesus em Jerusalém, parece que Jesus teve menos êxito em Jerusalém do que Jonas teve em Nínive. Como pode isso? Se Jesus era o mais perfeito, se ele era o mais capaz, se ele era o mais pleno em tudo aquilo que ele fazia. Volto à pergunta: por que motivo quase uma geração inteira de professos adoradores de Deus rejeitou ao Messias após aguardá-lo durante 4.000 anos? Eu quero te trazer aqui para uma história hoje. Um dos sermões mais famosos de Jesus Cristo, o Sermão das Bem-aventuranças. O Senhor Jesus se assentou naquele local e uma multidão de pessoas começaram a se aglomerar ao redor dele nas encostas das montanhas. Os discípulos sempre buscavam o lugar mais próximo de Jesus. As pessoas tinham uma expectativa muito grande, porque esperavam que ele fosse ser um general, que fosse marchar à frente do exército judeu para libertá-los da escravidão do Império Romano. Então havia uma expectativa grandiosa naquele momento. Todos se assentaram aos pés do monte para ouvir ao Senhor Jesus Cristo. Muita atenção agora nesse texto que eu vou compartilhar com vocês, que se encontra no livro O Desejado de Todas as Nações, capítulo 35. Ele vai explicar qual foi o motivo pelo qual, depois de aguardar a Jesus 4.000 anos, o povo o rejeitou. Está um pouquinho claro, né, por causa da claridade do sol, mas creio que é possível fazer a leitura. Ao sentar-se o povo na verdejante encosta, aguardando as palavras do Divino Mestre, tinham o coração cheio de pensamentos quanto à glória futura. Havia escribas e fariseus que esperavam o dia em que lhes seria dado domínio sobre os odiados romanos.
e possuíssem as riquezas do grande império do mundo. Os pobres camponeses e pescadores esperavam ouvir a certeza de que suas míseras choças, o escasso alimento, a vida de árduo labutar e o temor da necessidade deviam ser trocados por mansões onde reinassem abundância e dias de sossego. Segue o texto. Em lugar da ordinária vestimenta que os abrigava de dia e do cobertor que os agasalhava à noite, esperavam, Cristo lhes daria os ricos e custosos trajes dos seus conquistadores. Todos os corações fremiam a orgulhosa esperança de que Israel seria em breve honrado ante as nações como os escolhidos do Senhor, e Jerusalém exaltada como a sede do reino universal. Agora vem o parágrafo principal. Cristo decepcionou essa esperança de mundana grandeza. No Sermão do Monte, o Sermão das Bem-aventuranças, procurou desfazer a obra da falsa o quê? Educação, dando a seus ouvintes um conceito exato, correto do seu reino, bem como do seu próprio caráter. Esse texto ele nos sugere de que o grande problema da nação judaica é um problema que a escritora desse material, a irmã White, a serva do Senhor, ela chamou de falsa educação. Foi identificado que havia um problema de falsa educação entre os judeus. Era um problema que fazia parte do dia a dia deles. E o Senhor Jesus Cristo precisava reverter aquela problemática. O povo havia sido educado falsamente. E não confunda a falsa educação com má educação. Talvez você não tenha sido mal educado, mas muito provavelmente você tenha sido alvo disso daqui que ela chama de falsa educação. Ontem nós falamos que existe uma verdadeira educação e que é parte da mensagem mais importante que Deus delegou à igreja nesses últimos dias. Mas o que seria essa história de falsa educação? E como que pode um povo que foi preparado pelo próprio Deus, por profetas, como que pode esse povo receber uma educação falsa? Eu vou contar uma história rapidinho para você. Talvez você já tenha ouvido falar de um período da história que é conhecido pelos teólogos como o período intertestamentário. Já ouviu falar sobre isso? Quem já ouviu, levante a mão. Uma minoria. O período intertestamentário é um período de 400 anos que divide a história do Antigo para o Novo Testamento. Então é um período de 400 anos. Esse período não tem nenhum relato na nossa Bíblia dessa época. Não há nenhum relato desses 400 anos na nossa Bíblia dessa época. Nos livros apócrifos, eu não sei quantos já leram aqui, como história é muito bom e muito recomendável, o livro de Macabeus. O livro de Macabeus conta, por exemplo, a história, uma parte da história do que aconteceu nesse período de mais ou menos 400 anos. Quem dominava o mundo nessa época? Os gregos, do ano 331 até o ano 168. A Bíblia conta a história da época em que o nosso mundo foi dominado pelos dois primeiros impérios mais poderosos que Daniel vê no capítulo 7 e no capítulo 2, que era o Império Babilônico e o Império Medo-Persa. Mas depois do Império Medo-Persa, nós sabemos que o mundo foi governado pelo Império Grego e depois dos gregos o Império Romano. Esses 400 anos, então, é um período de tempo que os gregos dominaram o mundo. E, por sinal, um período muito importante. O principal general que levou o Império Grego ao auge é esse homem aqui que vocês veem na imagem. Lembra o nome dele? O principal general que levou o Império Grego a ser um dos maiores impérios dominadores do mundo. Lembra dele? Alexandre o Grande. Então, Alexandre o Grande, ele não só era um grande general, ele não só era um dos maiores estrategistas de guerra reconhecido pela história,
como esse cara aí era um tremendo intelectual. Sabe por quê? Vocês sabem quem foi o mestre, o professor de Alexandre o Grande? Simplesmente um homem chamado Aristóteles. Aristóteles, ele era professor de Alexandre o Grande. E é por isso que Alexandre o Grande era um homem extremamente inteligente. As estratégias de guerra que ele utilizou foram inovações tremendas para aquela época. Só que Alexandre o Grande teve uma sacada, se eu posso dizer assim, que nenhum outro imperador teve antes dele. Alexandre o Grande entendeu que a fim de que o Império Grego ele se perpetuasse na história, que ele não poderia conquistar os outros impérios apenas pela força bélica. Imperadores babilônicos e imperadores medo-persas, eles saíam para conquistar o mundo apenas usando a força, e quando eles eram dominados, acabava completamente a cultura babilônica e a cultura medo-persa. Só que Alexandre o Grande foi mais além. Ele entendeu que a fim de perpetuar o Império Grego no mundo, era necessário que a filosofia grega, a cultura grega, a educação grega, a linguagem grega, o estilo de vida grego fosse introduzido na vida dos outros, das pessoas que eles conquistassem. Entenderam? E ele começou a desenvolver estratégias para que isso fosse feito. Olha só que interessante, a estratégia de Alexandre o Grande deu tão certo que até hoje nós temos heranças do Império Grego aqui no Brasil e no Ocidente. Alguns dias atrás, lá no Rio de Janeiro, estava sendo desenvolvido algo que é uma herança do Império Grego. O que é? As Olimpíadas. Então os gregos, eles penetravam na mente das pessoas, claro que isso com métodos de educação, para fazer com que aquelas pessoas mudassem a sua cultura, o seu estilo de vida e adotassem o estilo de vida grego. Nesse meio tempo aí de 400 anos, os judeus foram invadidos pela cultura, filosofia, educação, estilo de vida grego. Só para vocês terem ideia, foi exatamente nesse período que foi escrita uma das Bíblias mais respeitadas hoje pelos teólogos, que é a Septuaginta. A Septuaginta é a primeira tradução do Antigo Testamento que foi escrito no original hebraico para, sabe que idioma? O grego. Eles chamaram cerca de 70 anciãos de Jerusalém para que fosse até Alexandria, aprenderem o idioma grego, a cultura grega, a educação grega, para traduzirem a Bíblia do hebreu para o grego. Agora pensem comigo, quando esses 70 anciãos, cerca de 70, não era 70 exatos, foram lá para Jerusalém e começaram a entender o estilo de vida grego, a educação grega, a cultura grega, o que vocês acham que aconteceu com a vida deles? Se tornou um estilo de vida helenizado. Helenizado. E quando eles voltaram para Jerusalém, isso começou a ser disseminado pelos jovens, e famílias começaram a mandar os jovens para estudar em Alexandria. Irmãos, eles foram cada vez mais contaminados por essa cultura. Eu vou mostrar para vocês aqui, para não ficar nas minhas palavras. Tem um manual, você não consegue ver aqui, está muito claro, mas é o novo manual dos usos e costumes dos tempos bíblicos, de Ralph Gower, da editora Casa Publicadora Assembleia de Deus. Esse manual ele traz uma informação importante aqui para a gente sobre essa questão da cultura grega. Está muito claro aqui, como eu disse, creio que vocês não vão conseguir enxergar, então presta atenção no que eu vou ler aqui para você agora. Muita atenção. Esse vai ser o nosso ponto de contato com o assunto que nós vamos tratar aqui hoje. Atenção. Não demorou muito para que os exilados que retornaram se deixassem influenciar pelo pensamento e cultura gregos. Vocês se lembram que os judeus ficaram cativos em Babilônia há quanto tempo? Se recordam? Jeremias profetizou que eles ficariam quantos anos em Babilônia? 70 anos. Aí eles voltaram do cativeiro para Jerusalém. Passou-se um tempo, os medos e os persas caíram, vieram os gregos e começou a acontecer o que está aqui. Não demorou muito para que os exilados que retornaram se deixassem influenciar pelo pensamento e cultura grega.
sob o governo alternativo do seu país pelos Seleucidas e os egípcios. As famílias ricas e sacerdotais aceitavam essa cultura, usando o idioma e a literatura grega e até permitindo jogos gregos em Jerusalém. Os judeus não tinham nada de esporte. Sabe qual que era o esporte das famílias judaicas e dos filhos dos judeus antes deles serem contaminados pela cultura grega? Sabe qual que era o esporte deles? Era o ABC da educação. Sabe qual é o ABC da educação que a irmã White diz no livro Testemunhos Seletos? Agricultura. Contato com a natureza, contato com a terra. Esse era o esporte dos judeus, era assim que eles educavam os filhos deles. Mas aí a cultura grega começou a mudar essa ideia que eles tinham de se exercitar, de praticar a educação proposta por Deus para aquele povo. Segue o texto. Da mesma forma que os gregos, elas rejeitaram as crenças tradicionais em anjos, começaram a abrir mão até de crenças fundamentais deles. Na ressurreição, os saduceus, por exemplo, não criam na ressurreição. Jesus teve embates teológicos muito fortes com os saduceus por causa disso. E foi uma das razões pelas quais eles se juntaram com os fariseus para crucificar Jesus Cristo e se tornaram conhecidos como helenistas. Houve uma forte reação contra esses conceitos, especialmente quando os jogos foram introduzidos na cidade, os jogos gregos. Alguns reagiram para provocar um senso de orgulho nacional, mas outros, conhecidos como os Hassadim, estavam muito mais preocupados em formar uma fé judaica sólida. Tinham alguns preocupados com isso. As coisas chegaram a um clímax, olha só o que aconteceu. As coisas chegaram ao seu clímax quando os helenistas, só para você entender, a palavra helenizar, que é a palavra que descreve o que Alexandre o Grande fazia, a palavra helenizar significa falar o idioma grego, adotar o estilo de vida grego. Então, seguindo aqui o texto, as coisas chegaram num clímax quando os helenistas concordaram em construir um ginásio em Jerusalém e muitos judeus ricos enviavam os seus filhos para receber uma forma grega de educação. O que aconteceu com as famílias? O que vocês acham que aconteceu com as famílias? Vocês acham que os filhos daqueles gregos, isso eu estou dizendo para vocês porque é histórico, eu não tenho como me aprofundar nisso aqui, eu tenho um material aqui de uns 7, 8 páginas explicando como os gregos destruíram a igreja judaica. Está em espanhol ainda, vou providenciar a tradução, se você quiser no final do tema, me passa lá o teu e-mail, e aí, ou melhor, eu te passo meu e-mail, você me envia solicitando e eu passo para você esse material. Recomendo que leiam, muito importante. Não tenho tempo de me aprofundar nisso. Mas só para você ter uma ideia, um dos grandes sinais do povo judeu para com Deus era a circuncisão, lembra? Como eles participavam, começaram a participar dos jogos gregos, das Olimpíadas gregas. Os gregos naquela época, quando eles praticavam os esportes, eles não praticavam usando roupa. Eles praticavam nus, porque os gregos idolatravam o corpo. Lembra que o apóstolo Paulo faz até uma advertência ali para Timóteo, quanto ao culto ao corpo, porque naquela época isso era muito comum. Então, como eles praticavam os esportes nus, os judeus pararam de se circuncidar porque eles tinham vergonha de participar das Olimpíadas circuncidados. Para quem não sabe o que é circuncisão, é um corte no prepúcio do órgão genital masculino. Então, a falsa educação grega, preparou o caminho para que essa nação rejeitasse a Jesus Cristo. Eles entenderam tudo errado, começaram a entender o Evangelho, imagine entender o Evangelho de ponta cabeça. Foi isso que a falsa educação fez com eles. A cosmovisão, você já deve ter ouvido falar dessa palavra? Cosmovisão é a nossa forma de enxergar o mundo. Nós adventistas temos uma maneira de enxergar o mundo. Os judeus tinham uma maneira de enxergar o mundo. Influenciados pela falsa educação, essa cosmovisão levou um giro de 180 graus. Eles passaram a ver o mundo de uma maneira totalmente diferente, tanto que você leu ali comigo no texto, que quando eles se assentaram num monte com Jesus Cristo para ouvir Jesus falar com eles, ao invés deles esperarem que Jesus os fosse libertar do pecado para preparar eles para ir para o céu, o que eles esperavam? Que Jesus fosse um general político
que fosse libertar eles dos romanos e fosse enriquecer eles aqui na terra. Resultado da falsa educação. Destruiu a maioria das famílias hebraicas. Para finalizar essa parte, olha só a conexão que a serva do Senhor ela nos dá aqui da família com a educação. Olha a conexão que ela faz. Conselhos a professores, pais e estudantes, capítulo 13. Em sua sabedoria, o Senhor determinou que a família seja o maior dentre todos os fatores educativos. Qual é o principal fator de educação na vida de uma criança? Qual é? A família. Essa semana eu estava ouvindo uma entrevista com um filósofo educador, se eu não me engano ele é daqui do Paraná até, chamado Cortella, eu não sei quantos conhecem ele, e uma família fez a seguinte pergunta para ele: professor, o que nós pais podemos fazer para ajudar vocês educadores na educação dos nossos filhos? Aí esse filósofo educador, ele chegou para essa família e disse assim: olha, tem um probleminha aqui, a tua pergunta está mal posicionada, ela deveria ser feita de forma contrária. O que nós educadores podemos fazer para ajudar vocês pais na educação dos vossos filhos? Só para você ter uma ideia, ele disse assim: nós temos as suas crianças dentro de uma sala de aula, dividindo o espaço delas com cerca de 30, 40 outras crianças, e elas ficam ali 4, 5 horas por dia com a gente. Você tem 1, 2 filhos no máximo, dentro da tua casa, à disposição tua por quase quanto tempo você quiser, e você tem dificuldade com ele, de educar ele, está achando que nós vamos resolver na escola o problema que você tinha que resolver dentro de casa. O principal fator educativo na vida de um jovem é a família. E não é só do jovem não. Não é só do jovem não. Inclusive do marido e da mulher. A serva do Senhor diz que o casamento é uma escola que nos preparará para o céu. E que ela não será concluída aqui na terra. Porque vamos lá, você que é casado, que tem marido, que tem mulher, vai dizer que o casamento não é uma bênção para preparar o nosso caráter. É ou não é? É uma bênção. Quantas vezes nós temos que ficar calado numa discussão? Quantas vezes nós temos que aprender a suportar, a tolerar? Então, o principal fator educativo, família. E um outro texto, e é por isso que Satanás atacou tanto. A Ciência do Bom Viver, página 349. A sociedade compõe-se de famílias. E é o que o façam os chefes da família. Não perca o tema de amanhã. Por favor. Porque amanhã nós vamos entrar exatamente nisso aqui. O diabo está trabalhando para destruir o papel dos chefes verdadeiros da família nessa geração. E você que é homem de verdade, você que foi chamado por Deus para ser o sacerdote dentro da tua casa, se você ama o teu filho, ama a tua esposa e quer mudar o panorama da tua família, você não pode perder o tema de amanhã. Porque o tema de amanhã nós vamos falar sobre feminismo, machismo e patriarcalismo. Esse vai ser o nosso assunto de amanhã. A sociedade compõe-se de família, e é o que o façam os chefes da família. Do coração procedem as saídas. E o coração da sociedade, da igreja e da nação é a família. A felicidade da sociedade, o êxito da igreja, a prosperidade do Brasil depende das influências do lar. Olha que texto fantástico. Nós ouvimos hoje a voz, um clamor do cristianismo e mesmo dentro do adventismo, de que nós precisamos de uma reforma. Precisamos de uma reforma. É necessária uma reforma na nossa vida, uma reforma na igreja. Mas, meus queridos, não existe reforma nenhuma se essa reforma não começar dentro do teu lar. Porque nós estamos vivendo em uma época
na qual está sendo vendida a ideia para você de que a família tradicional está desacreditada. E se vocês vissem os comentários, era isso: não existe mais amor verdadeiro, já não há mais amor. E olha que interessante, olha como a coisa ela acontece de formas assim que parece que Deus inclusive está gritando aos nossos ouvidos para a gente prestar atenção. Na semana da separação, o programa da Fátima Bernardes, um dos programas que foi veiculado exatamente naquela semana, o programa dela Encontro, que passa na Rede Globo, estava tratando sobre como perpetuar um casamento. E o casamento dela em ruínas. E o que eles argumentam sempre? É falta de sexo. O casal tem que se entender na cama. O casal... Eles sempre levam para o lado do sexo. Como se o casamento, se a relação entre um marido e uma mulher se resumisse em relação sexual. Então, Satanás está conseguindo colocar na cabeça da nossa geração de que não existe mais uma família verdadeira nos moldes de Adão e Eva no Jardim do Éden, nos moldes de Abraão e Sara, e nos moldes de tantas outras famílias perfeitas que nós vemos na palavra do Senhor. O casamento está desacreditado, a educação está desacreditada, a fidelidade está desacreditada, tudo o que se relaciona à família está caindo em descrédito. Por quê? O que é curioso, o mais curioso de tudo, é que parece que a mídia, ela vende essa ideia. Dentro da casa das pessoas, a mídia ela tem transmitido exatamente essa ideia para os cristãos até, porque eles conseguem entrar dentro da nossa casa. As novelas mostram adultério, divórcio e uma série de coisas. E não só as novelas, mas preparando esse tema eu me lembrei que quando eu era criança, e o meu pai e a minha mãe, dentro da luz que eles tinham, eles incentivavam a mim e ao meu irmão a assistirem os desenhos clássicos da Disney, Pequena Sereia, Cinderela e tantos outros, o Aladdin, Mickey e por aí vai. Todos estes desenhos, todos, irmãos, a nossa geração está colhendo aquilo que vem sendo ceifado já há algum tempo atrás. Quando você olha para as famílias hoje e vê essa desordem, filhos que não obedecem aos pais, maridos que não conseguem amar sua esposa, esposas que não conseguem se submeter aos maridos, filhos que não conseguem acompanhar os pais dentro da igreja, isso é resultado de um trabalho que vem sendo desenvolvido há muito tempo. Aí a Walt Disney vende a ideia de que eles são uma indústria que promove material para a família. Essa é a ideia da Disney. Mas vamos lá, vamos fazer uma análise. Mickey Mouse, apaixonado pela Minnie. Quando você viu um desenho do Mickey e da Minnie se casando? Eles se casaram alguma vez? Nunca se casaram. Nunca se casaram. O Pateta tinha um filho, mas tinha esposa? Não tinha. A Cinderela e a Bela Adormecida, órfãos, e era cuidado por uma madrasta que odiava elas e por aí vai. A princesa Jasmine, do Aladim, deveria se casar com um príncipe, acabou se apaixonando por um ladrão. E é isso que promove a ideia de família. É isso que os teus filhos estão assistindo. Então é impossível, pai e mãe, o teu filho vem para a igreja, ouve durante 1 hora, 40 minutos, uma pregação dizendo, honra o teu pai e a tua mãe. Aí ele vai para casa, consome Netflix, consome Cartoon Network, consome tudo que é porcaria e lixo que o diabo tem preparado lá. E eu vou provar isso para você aqui agora. Vou provar, porque tem gente que acha que isso é teoria da conspiração. Mas não. Nós estamos numa guerra, e a guerra ela está sendo travada na mente dos nossos filhos. Como que o teu filho vai, com 1 hora por semana, ouvir aqui na igreja
Honra teu pai e tua mãe e passar uma semana inteira dentro de casa, vendo famílias destruídas, lares destruídos. O Chaves, você se lembra do Chaves? Olha as famílias do Chaves, que eu gostava um monte de assistir também. O Chaves era um menino abandonado. O Seu Madruga não tinha esposa. A dona Florinda nunca casou. É tudo assim, irmãos. Tudo assim. Nós temos uma ideologia impregnada no nosso mundo que visa destruir as famílias. Antes de falar para você dessa ideologia, quero comentar com você uma notícia do domingo agora. Quem assistiu o Fantástico o último domingo? Ninguém assistiu? Vocês estão com vergonha de dizer ou não assistiram mesmo? Ah, então tá bom. Eu não tenho nem TV em casa, mas a gente acaba ali na internet. Eu preciso estar antenado às notícias, até mesmo para poder transmitir para a igreja as situações do que está acontecendo. Esse domingo agora, último, o Fantástico veiculou essa matéria. Mulher oferece ventre para bebê de filho gay com o marido francês dele. Olha, a matéria eu até achei engraçado. A pessoa que deu o título para a matéria, eu acho que é tão difícil dela conseguir transmitir a ideia do que aconteceu ali, que o título ficou até confuso, vocês perceberam? O título ficou até confuso de tamanha dificuldade de passar o que aconteceu dentro dessa família. Eu vou passar o vídeo, mas antes de passar o vídeo eu vou explicar para você a situação pelo seguinte, porque o vídeo eu não vou poder colocar no YouTube, porque o YouTube tem uma política de direitos autorais. Se eu colocar o vídeo lá no YouTube, provavelmente nós vamos ter problemas. Então vou explicar para você o que aconteceu para ficar registrado no vídeo também. Um casal gay, um brasileiro e um francês, que vivem lá na França, queriam ter um filho. Na França, a barriga de aluguel é ilegal. Ilegal. E isso que a França é um país liberalíssimo. Liberalíssimo. Lá é ilegal. Como aqui no Brasil é legal, eles vieram para cá. A mãe de um dos rapazes descobriu que eles estavam precisando de uma barriga de aluguel. Eles emprestaram um óvulo de uma pessoa que não se sabe, misturaram o sêmen dos dois, fecundaram o óvulo e o trabalho de fecundação e de gestação foi feito na barriga da mãe de um dos rapazes do casal. Como que vai ficar a cabeça de uma criança dessa quando ela crescer? A mãe dela é a avó, o pai, na realidade, é o irmão dele, o outro pai deveria ser a mãe. Irmãos, o diabo declarou guerra contra as famílias. O diabo declarou guerra contra as famílias. O apóstolo Paulo diz que nós viveríamos em tempos difíceis. Lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 até o 5. E ele diz que essa geração seria mais amante dos prazeres do que amantes de Deus. As pessoas não se importam mais umas com as outras para satisfazer os seus desejos carnais e depravados. Não se importam mais. E é isso o que nós estamos vendo que o diabo está usando para destruir as famílias. Eu quero entrar nesse momento final do nosso estudo, explicando algo para você. Não pensem que eu vou agora fazer a cabeça de vocês para uma questão política. A questão não é política, ela é espiritual. Agora o problema é que esse grupo político declarou guerra contra Deus. E se eles declararam guerra contra Deus, precisam ser denunciados para que vocês saibam e tomem suas decisões. O problema é que esse grupo que nós vamos comentar aqui, eles se declaram ateus, se declaram contra a família.
E as pessoas que seguem esse grupo, eles estão dispostos a fazerem o que tiverem de fazer, como se essa ideologia fosse uma ideologia religiosa. Então preste atenção. Comunismo. O que é o comunismo? Parece até algo fora do comum falar sobre o comunismo no tempo que nós estamos vivendo. Parece que o comunismo ruiu com o Muro de Berlim em 1989. Enganado está quem pensa que essa ideologia caiu por terra. Talvez você nem saiba o que é o comunismo. Ouvindo uma palestra esses dias sobre esse assunto, a pessoa que estava palestrando diz assim: é dificílimo convencer a igreja cristã hoje conservadora de que nós precisamos deixar o liberalismo e voltarmos ao conservadorismo. Por quê? Porque nós somos um peixe que já está vivendo dentro da água. Ou seja, nós já estamos tão contaminados por pensamentos filosóficos que já não conseguimos perceber a água que nós estamos mergulhados. No livro Manifesto Comunista, não sei quantos já leram, no capítulo 2 desse livro, que foi escrito, preste atenção no ano, 1848, pertinho de qual ano? 1844. É interessante, por que eu dou ênfase nisso? Porque quando Deus levantou um movimento verdadeiro em 1844, o diabo começou a levantar vários movimentos paralelos àquela data. Nós temos o darwinismo surgindo mais ou menos próximo dessa data. Nós temos o espiritismo moderno com as irmãs Fox, as batidas misteriosas, lembram? Surgindo próximo dessa data. Nós temos o mormonismo surgindo próximo dessa data também. E o pensamento comunista, definido nesse livro por Marx e Engels, esse livro foi escrito em 1848. E no capítulo 2 desse livro, o Manifesto Comunista, olha o que diz, capítulo 2. Abolição da família. Até os mais radicais ficam indignados diante desse desígnio infame dos comunistas. Um dos ideais desse grupo de pessoas é acabar e destruir com a família. Não tenho como explicar para você o porquê aqui agora, porque não nos dá tempo, demoraria muito. Mas eles têm como objetivo destruir as famílias. Agora, o grande problema é que para destruir as nossas famílias, eles se escondem atrás de alguns pensamentos que parecem justos, como direitos humanos, o direito da criança. Por exemplo, a lei da palmada, importante, mas o objetivo verdadeiro da lei da palmada é impedir com que pais e mães eduquem os seus filhos como devem ser educados. E porque existe um pensamento por trás disso, existe uma ideologia por trás disso, queridos, que está impregnada no nosso mundo ocidental. Destruição das famílias. E é por isso que a mídia incentiva isso. É por isso que as escolas estão trabalhando nessa mesma linha. Eles entraram em todos os veículos de comunicação que você pode imaginar e de educação para destruir as famílias. E olha só, Marx chegou a dizer o seguinte: a religião é o ópio do povo. Se ele fosse dizer talvez essas palavras hoje, ele diria assim: a religião é o crack do povo. Então, as principais famílias que eles tendem, que eles querem destruir, são as famílias cristãs. Um outro livro. E só um detalhe que eu preciso comentar para você. Marx, que foi, digamos aí, esse pai do pensamento comunista, ele tinha um propósito. A ideia dele era entrar no poder político do mundo através da força bélica, através de uma guerra armada. Só que não deu certo. Não deu certo. Aí veio um outro cara, mais ou menos lá próximo da Segunda Guerra Mundial, 1930 e poucos,
chamado Antônio Gramsci. Não sei se alguém já ouviu falar desse cara aqui. Esse cara pegou as mesmas ideias de Marx, só que ele revolucionou essas ideias. Nós temos que mudar a maneira dos ocidentais viverem, só que isso não será possível por meio de uma revolução armada. Isso precisa ser implementado por meio de uma revolução cultural. Esse homem foi preso por Benito Mussolini. Vocês conhecem Mussolini? O mesmo que assinou o Tratado de Latrão lá naquela época, com o Papa, com a Igreja Católica. Antônio Gramsci foi preso porque era um revolucionário na Itália. Durante o seu cárcere, seria melhor que ele não tivesse sido preso, porque ele se converteu no Alexandre o Grande do comunismo. Ele escreveu 30 cadernos ensinando os comunistas a atuarem no nosso mundo ocidental, pelas escolas, entrando nas universidades, entrando nas mídias, para mudarem a nossa forma de pensar. Essa seria a maneira como os comunistas venceriam essa guerra. Por isso que eu digo que ele é o Alexandre o Grande do comunismo. Ele entendeu que essa guerra seria vencida por uma revolução cultural. Eu só posso acreditar uma coisa: enquanto ele estava no cárcere, a única conclusão que eu chego é que quem ajudou esse homem a desenvolver essas estratégias foi o próprio diabo. Porque o maior inimigo das famílias é quem? É Satanás. É Satanás. Um outro livro, eu quero mostrar esse livro aqui apenas para... Eu creio que nós temos pedagogos aqui na igreja, professores, pessoas que estão estudando em universidades, tenham muito cuidado. Esse livro, Maquiavel Pedagogo, ou O Ministério da Reforma Psicológica, foi escrito em 1995 por um francês chamado Pascal Bernardin e publicado em 2013 aqui no Brasil. Esse livro, ele foi recomendado. Vocês conhecem aqui o Michelson Borges? Conhece o Michelson Borges? É um dos pastores da nossa igreja, editor da Casa Publicadora, editor-chefe da revista Vida e Saúde, que é uma revista famosíssima da nossa igreja. Esse livro foi recomendado por ele mesmo, por Michelson Borges. Ele disse que todos os educadores deveriam estudar o que está contido nesse material. Maquiavel Pedagogo. O que o livro trata? Fazendo um resumo breve. Ele trata das estratégias, preste atenção, psicológicas, não só pedagógicas, psicológicas, usadas por entidades globais como a ONU e a Unesco. Vocês já ouviram falar sobre a Unesco? A Unesco, o que é a Unesco? Ela é a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Então esse livro ele trata sobre as estratégias psicológicas usadas por essas entidades mundiais, entre outras, para implementar uma revolução pedagógica, com o objetivo de inserir nas sociedades, no mundo inteiro, novos comportamentos, estabelecer novos padrões de vida, novos valores, por meio das reformas psicológicas apresentadas nos documentos oficiais. Trocando em miúdos, o que eles apresentam aqui é o pensamento comunista travestido de algumas ideias um pouquinho diferentes. Algumas delas estão apresentadas no livro. Na página 10, pretensão a anular a influência da família. Na página 61, o ensino da ética, que é a ética revolucionária, a revolução cultural, ou a nova ética que eles chamam, deve veicular novos valores. Eles querem mudar os valores da tua família, os valores dos nossos filhos. Inicialmente, porém, deve bloquear a transmissão dos antigos valores de uma geração para outra. Olha que coisa satânica. Não existe melhor forma. Irmãos, um pai e uma mãe é o ponto de contato de um filho do passado com o futuro. Tem alguém aqui que é adventista do sétimo dia já de segunda geração, pelo menos? Segunda ou terceira geração?
Irmã, quem que te ensinou o adventismo do sétimo dia? A irmã disse que cresceu no lar adventista, estudou na escola adventista, ou seja, recebeu a educação adventista através dos pais, provavelmente. Um pai e uma mãe é o ponto de contato com o filho entre o passado e o que ele será no futuro. Então, nada melhor do que bloquear a transmissão dos antigos valores de uma geração para outra. E o livro mostra as estratégias que serão desenvolvidas e já estão. Ontem mesmo eu vi um documento da Unesco mostrando exatamente os propósitos que estão escritos aí nesse material. E o último texto que eu quero compartilhar aqui com você. Por sua vez, isso daqui é da Unesco mesmo, tá? Unesco, 4ª Conferência dos Ministros da Educação. Então é uma declaração da própria Unesco. Por sua vez, as diversas formas de educação extraescolar, particularmente os programas educativos difundidos pela mídia, poderiam contribuir para a neutralização da transmissão familiar dos preconceitos. O que eles estão dizendo aí? Vamos usar os programas educativos da mídia, vamos usá-los para que nós neutralizemos a transmissão familiar dos preconceitos. Para a gente terminar, irmãos, eu ainda queria falar algumas coisinhas mais para vocês, mas eu vou terminar mostrando um vídeo e daí nós vamos finalizar, porque amanhã sim o bicho vai pegar. Amanhã nós temos coisas seríssimas para ver aqui, coisas seríssimas, e você precisa vir aqui amanhã, porque o assunto é sério. Irmãos, tudo isso parece teoria da conspiração, não é verdade? Nossa, mas... E eu de verdade, eu até evitei durante um tempo falar sobre esse assunto. Porque tem muito conspiracionista aí na internet já, que fala uma série de coisas e um monte de balela e criam nas pessoas uma expectativa que nunca se cumpre. Então eu evitei falar sobre isso durante bastante tempo. É complicado tratar sobre esses assuntos. Só que a coisa é tão séria e tão urgente, e nós já estamos vendo os efeitos disso dentro da igreja. E essa é a razão principal da preocupação. Porque se o problema tivesse só lá fora, aí tudo bem. Mas quando eu entro num lar de pais e mães adventistas e eu vejo a estante abarrotada de filme da Disney, e Peppa, e Galinha Pintadinha, e não sei o quê, e um montão de coisa, irmãos, de verdade, eu não falo porque a gente tem que ter tato, mas eu me desespero, porque é contraditório você tem na Bíblia instruções de uma família, de educação, de como devem ser as coisas, e por outro lado o filho vê uma educação misturada. Não pense que o diabo vai vender uma ideia para o teu filho, de um desenho que só ensine para ele o que é mal. Esse é o nosso problema, nós estamos trocando o que é correto pelo que é duvidoso. E quem disse que nós temos que trocar o que é correto pelo que é duvidoso? Nós não podemos fazer isso, queridos. Deus disse que um dia vai chegar para pais e mães e dizer: onde estão os teus filhos que eu te dei? O assunto é muito sério, irmãos, muito sério. Se não fosse, eu não trataria. E eu quero terminar mostrando um vídeo para você que talvez seja a maior prova de que tudo isso não é teoria da conspiração. É um vídeo do Procurador da República. Bom, isso está vindo de um procurador da República, né? Alguém que está lá estudando, que está debruçado sobre todos esses casos. Isso nos assusta, porque vindo de uma outra pessoa, vindo de um leigo, a impressão que passa é de uma teoria da conspiração, né? De que é um roteiro de Hollywood, é alguma coisa assim fictícia, né? Doutor, a dificuldade para que as pessoas acreditem nisso, que isso está acontecendo aí dentro das escolas, dentro da televisão, dentro da sala das nossas casas? Tudo isso foi escrito em livros. Os comunistas, quando formularam a ideia do comunismo, eles entenderam que era necessário a destruição da família. No Manifesto Comunista, se você abrir o Manifesto Comunista de 1848, você vai ver que Karl Marx propõe a abolição da família. E, posteriormente, Friedrich Engels, ele escreve um livro onde ele propõe também que seja destruída a família tradicional,
porque na visão dele, a família tradicional é a causa do surgimento da propriedade privada. Então os comunistas escreveram livros, os marxistas, os socialistas, eles escreveram textos onde eles contemplam a necessidade de destruir a família tradicional, homem, mulher e filhos. É uma lógica que se perpetuou e não foi observada no início das revoluções comunistas, mas com a falência da revolução como um todo, hoje não temos mais nenhum país que mantém o regime comunista como meio econômico, mas eles mudaram a lógica da revolução. Não é mais através dos operários que farão a revolução. A revolução agora é feita através das escolas, da mente das crianças. Nós temos uma ação recente da Presidência da República. A presidente Dilma publicou no Diário Oficial uma resolução, o procurador que o senhor deve ter conhecimento dela, dizendo o seguinte, que criança, a partir da mais tenra idade, ela tem o direito de decidir dentro de uma sala de aula se ela deve ou não ser chamada pelo chamado nome social. Ou seja, se o João quiser ser chamado de Maria, a professora é obrigada a chamá-lo de Maria lá na chamada ou quando ele vai ao quadro. Também os funcionários da escola, também os colegas devem chamar de acordo com o nome social. Uma outra determinação lá, junto nessa resolução, eu estava lendo, essa criança tem o direito a usar o uniforme de menino ou de menina, ela que escolhe. E também tem o direito de usar o banheiro dos meninos ou das meninas. Isso é uma resolução da Presidência da República. Como é que se comporta um diretor de escola? Como é que se comporta um professor diante de uma resolução da Presidente? Veja que o Guia Escolar de 2011 da Presidente Dilma já contempla a implantação ilegal e inconstitucional, mas contempla o Guia Escolar de Proteção da Criança, 2011, primeiro ano do governo da Presidente Dilma, já contempla o princípio da pedofilia. Foi implantado de forma inconstitucional e ilegal, mas está nos registros da educação brasileira, especialmente infantil e fundamental, o direito ao prazer sexual da criança. Isso é o que os pedófilos defendem. E o MEC e a Presidência da República, no governo da Presidente Dilma, já contemplam isso. É um abuso contra a infância. Isso é um crime contra a infância. Mas mais do que isso. Nesse projeto agora, nessa resolução recente que você acaba de mencionar, ali já está contemplando exatamente essa revolução social. Porque eles querem as mentes das crianças. O que eles querem é fazer uma ruptura entre o sexo biológico da criança e o seu comportamento sexual. Eles, o partido que está no poder hoje, doutor? Isso é o Partido dos Trabalhadores de uma lógica marxista, socialista, cultural. É uma revolução que um livro especial, Herbert Marcuse escreveu o livro Eros e Civilização. Nesse livro, ele propõe que as crianças e adolescentes sejam libertas do que ele chama logos grego. Eu não vou explicar aqui o que é isso, da razão grega dominadora, para ser uma razão hedonista, do prazer. E o que ele propõe para essa revolução que visa destruir a família? Erotizem as crianças. A erotização, a pedofilia, sexo com animais, sexo com cadáveres, os pais e mães, isso ele escreve no livro. Então, o que nós estamos assistindo, e essa figura dessa regulação, onde a criança agora tem autonomia de vontade e autonomia sexual, isso é o princípio da pedofilia, que na verdade é um instrumento da revolução. Porque erotizar crianças vai gerar crianças que vão estar muito pouco abertas a formarem família. A mente vai ser alterada, porque a psicologia explica, crianças erotizadas são crianças que têm comprometimento da sua cognição. A criança que é erotizada, em tenra idade, ela vai ter um desenvolvimento intelectual, afetivo, aquém do que teria. Então nós estamos observando uma política de Estado de degradação do entendimento, da afetividade, da intelectualidade das crianças, com um propósito abusivo. Olha, o pretexto é nobre, defender as minorias, combater o preconceito. Mas, na verdade, o que eles estão fazendo é uma profunda degradação, porque menino é menino e menina é menina. E eles estão querendo exatamente romper a noção de sexualidade, a noção de masculinidade nos meninos e de feminilidade nas meninas. Os materiais didáticos, e prestem atenção, isso não é só do Brasil, isso é da ONU. Os materiais que vêm da Unesco já contemplam esta ideologia cultural, ideológica, disfarçada. E é o que você falou no início. Nós não temos problemas com ideologias, seja ela socialista, seja ela marxista, seja ela conservadora ou liberal, não, mas que ela seja clara, que ela não esteja travestida, e até eu uso o termo com... Então, está travestida de direitos humanos uma política abusiva
de instrumentalização das crianças para a sexualidade. Esses grupos ideológicos até podem brigar, mas deixem as nossas crianças fora da briga. Deixem fora dessa guerra, é isso? Eu costumo dizer, brigue com gente grande, as crianças não devem ser tocadas. Bom, acho que ficou claro então que nós estamos no meio de uma guerra. E nós poderíamos dizer que Satanás está vencendo algumas batalhas importantes. E mais, isso daqui é só a ponta do iceberg. Só a ponta do iceberg. Ontem eu terminei o assunto lendo um texto para você. E hoje nós vamos terminar lendo também esse mesmo texto. Talvez hoje você vai entender esse texto um pouco melhor e a gravidade dele do que quando nós lemos ontem. Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, página 53. Agora, como nunca dantes, precisamos compreender a verdadeira ciência da educação. Agora, como nunca antes na história. Talvez porque estamos vivendo próximo de Jesus voltar. Talvez porque agora nós temos tantos meios de comunicação disponível nas mãos das nossas crianças, nas mãos das famílias que estão destruindo as nossas famílias. Talvez por isso a urgência. Agora, como nunca dantes, precisamos compreender a verdadeira ciência da educação. Se deixarmos de compreender isso, que palavrinha está aqui? Jamais teremos um lugar no reino de Deus. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Se é esse o preço do céu, não deveria então nossa educação ser conduzida nessas linhas? Irmãos, esses dias atrás eu participei de uma semana de oração, onde o pregador falou uma palavra que eu nunca me esqueci. Ele disse assim: Deus não fará o possível por você. Deus só faz o impossível. Onde que eu quero chegar com isso? Não pense que a tua família, que a tua vida vai ser transformada daquilo que nós vimos aqui, que é a falsa educação, para a verdadeira educação, com um milagre sobrenatural que vai acontecer do dia para a noite. Você não tem a vida transformada simplesmente por se ajoelhar, orar e depois começar a se alimentar de uma série de coisas que vão destruir a tua vida. Você quer nascer de novo? Quantos aqui querem ter a experiência de um novo nascimento? Quantos desejam? Levante a sua mão. Ok, novo nascimento. Esse é o maior desafio, talvez, da Bíblia. O Senhor Jesus Cristo chegou um dia para um homem letrado, um dos mais inteligentes de Jerusalém. E ele disse assim: Nicodemos, você não está pronto para discutir comigo. E sabe por quê? Porque Nicodemos estava cheio da falsa educação. E aí o que Jesus disse para ele? Importa-vos nascer de novo. Ser educado novamente. Aprender de Deus. E nascer de novo não significa pegar esse trapo velho e colocar um remendo de pano novo. Sabe o que tem que ser feito com o trapo velho? Jogar fora. Arrancar. Não se coloca vinho novo em odre velho, porque vai apodrecer. Um vinho novo precisa ser colocado num odre novo. O Espírito Santo de Deus precisa ser colocado na vida de uma pessoa que experimenta o novo nascimento. Mas o novo nascimento não é uma experiência que acontece ali. Ali é só a confirmação da tua decisão. É só a confirmação. Ali dentro, você está dizendo para a igreja: a partir de agora, eu sou um cristão que vou buscar nascer de novo. Sabe quando? Todos os dias. Todos os dias.
Porque Jesus disse assim: o teu espírito pode estar pronto, mas a carne é fraca. E todo dia nós temos que matar um leão. Todo dia. Então nascer de novo, todo dia. E é uma experiência, é um desafio. E para nos levar a essa experiência, Deus tem métodos. E um desses métodos é o estudo da sua palavra e dos materiais que Ele colocou à disposição para o seu povo. As mesmas mãos que levantaram, eu quero fazer um pedido agora. Que só se coloque de pé os que estão dispostos a nascer de novo, mas cumprirem as condições para esse novo nascimento. E eu vou sugerir uma para vocês aqui. Ontem eu dei uma sugestão que vocês lessem, mas eu quero hoje que isso seja assumido como um compromisso, para que a partir de hoje, querido, a partir de hoje, você realmente declare, agora você vai declarar guerra contra o diabo. E você vai dizer para ele: na minha casa, em nome de Jesus, você não vai ter nenhuma autoridade. Você vai declarar guerra e vai impedir com que ele destrua o teu lar. Como que você vai fazer isso? Vocês que levantaram a mão, estão dispostos a aceitar o desafio de ainda nesse final de semana, ou no máximo na semana que vai entrar, você vai dar um jeito de conseguir esse livro. Se você não tiver, vou comprometer o irmão Johnny e a esposa aqui, eu nem falei com eles, mas eles são diretores do departamento de família. Eles vão ajudar vocês a conseguirem aquele primeiro livro ali, Educação. Educação. É o primeiro, é o básico desse assunto. E você vai começar a estudar esse material para entender, começar a entender. São 8 livros, para começar a entender qual é a essência da verdadeira educação. Porque eu não vou entrar nos detalhes desse assunto aqui, porque eu não tenho tempo. Amanhã eu só vou entrar talvez num que seja um dos mais importantes hoje. Então as mãos que levantaram, e se coloque de pé agora, aqueles que em nome de Jesus e pela graça de Deus estão dispostos a aceitar esse desafio.